Salve Maria Imaculada! Que ótimo que você clicou neste vídeo, porque Deus quer falar ao nosso coração sempre, todos os dias. Basta nós abrirmos o nosso coração e acolher da melhor maneira a palavra de Deus. Que Jesus e Maria abençoem muito a sua vida. Salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de hoje, segundo São Lucas, capítulo 9, versículos de 46 a 50. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: Quem receber esta criança em meu nome estará recebendo a mim, e quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: Não o proibais, pois quem não está contra vós está a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Muito bem, então vamos agora refletir, meditar este Santo Evangelho de hoje. Entre os discípulos houve ali uma discussão. Para quê que eles estavam discutindo? Para saber qual deles seria o maior. Interessante que logo depois Jesus vai ensinar que os valores terrenos são diferentes dos valores do reino dos céus. Estavam discutindo quem era o maior, quem era mais poderoso, e ainda hoje, quantas pessoas discutem, querem se achar melhores do que os outros. Existe sempre esse conflito. E Jesus nos ensina de que maneira nós devemos nos portar. Olhando para a própria vida de nosso Senhor Jesus Cristo, vemos que Ele, sendo Deus, um Deus que se fez homem e veio habitar no meio de nós, não esteve aqui para que os outros o servissem, mas se colocou a serviço, se entregou aos planos do Pai, até a morte de cruz, se esvaziou de si mesmo, se esvaziou do seu poder, da sua soberania, sendo ele santíssimo. O próprio Deus se esvaziou, carregou os nossos pecados e se entregou na cruz para a nossa salvação, porque nos ama e nos mostra o caminho. Se o próprio Deus seguiu por este caminho, porque nós temos que ser poderosos, temos que brigar pelo poder, temos que ser melhores do que os outros, temos que esperar que os outros nos sirvam, nos elogiem, e aí vai crescendo a soberba, a vaidade dentro do nosso coração. Jesus nos mostra o caminho da humildade. E humildade não é se colocar abaixo dos outros, se reconhecer, eu sou muito ruim perto daquela pessoa. Não é se comparar com os outros. Ser humilde é reconhecer que todos nós somos pecadores e precisamos de Deus.
precisamos da graça de Deus, porque a soberba, o poder do mundo pode ir nos afastando de Deus e a gente vai se achando autossuficiente, vai achando que não precisa mais de um Salvador. Nós somos salvadores de nós mesmos. Nós somos bons o suficientes para merecer o céu, porque nós somos bons, porque nós não fazemos nada de errado e não necessitamos mais de Deus, de um Salvador. Aí está o grande perigo. Nós temos que ser humildes e o que é ser humilde? Reconhecer a nossa pobreza, reconhecer que somos falhos e somos pecadores e sem Deus nada somos. Não conseguimos nos salvar por conta própria, pelos nossos méritos, não. Precisamos da graça de Deus e da misericórdia de Deus e para isso temos que viver em comunhão com Ele. Porque Jesus, Ele conhece o nosso coração, conhece a intimidade do nosso ser, como diz aqui o próprio Evangelho. Jesus sabia o que eles estavam pensando. Eles estavam discutindo para saber qual deles era o maior. E Jesus conhece o nosso interior. Não adianta também a gente se colocar, diante dos outros, mas dentro do nosso coração ainda tem aquele desejo de ser melhor do que o outro. A gente vai cultivando o desejo da vaidade, da soberba, do poder. Não, Jesus enxerga o nosso coração e se está difícil a caminhada, se tudo isso vem tomando conta do nosso coração, esses erros, esses pecados, vamos nos colocar diante do Senhor, nosso Deus, nosso Pai que nos ama e pedir o seu auxílio. Pedir que nos ajude, que esvazie o nosso coração de tudo isso, da soberba, da vaidade, dessa questão de ser poderoso, de ser melhor do que o outro. Que nosso Senhor Jesus Cristo sempre nos auxilie. Que nossa Mãe Maria, um grande exemplo também para cada um de nós, sendo ela a mãe do Salvador, deu à luz a Jesus, a mãe do próprio Deus. Jesus sendo Deus, ela é a mãe de Deus, mas ela se colocou como serva do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra, segundo a vossa vontade. E não só diante do anjo Gabriel, ela disse isso ao longo de toda a sua vida, ao longo de toda a infância de Jesus, adolescência, quando Jesus já adulto, ela sempre se colocando a serviço, como serva de Deus e sempre num grande silêncio, meditando tudo em seu coração e sabendo que Deus estava conduzindo a sua vida. Temos aí a vida dos santos e santas também da nossa igreja, que tanto nos ensinam. Hoje é dia de São Vicente de Paulo, Hoje é a festa de São Vicente de Paulo, e este santo também nos ensina o caminho da humildade, o caminho do amor. São Vicente que exigia e vivia, exigia dos seus companheiros, e também ele mesmo se exigia isso, que dizia o seguinte: nós temos que ter o Espírito de nosso Senhor, com as 5 virtudes fundamentais. Quais são essas 5 virtudes? A simplicidade, a mansidão em relação ao próximo, a humildade, a mortificação e o zelo. São Vicente de Paulo falava isso. Olha só, a vida dos santos nos ensinam muito ao Evangelho vivo. E ele dizia, aos que partiam para pregar o Evangelho, São Vicente falava àquelas pessoas que estavam indo pregar o Evangelho: trata-se não de se fazer amar, e sim de fazer amar Jesus Cristo. Não somos nós que temos que resplandecer, as pessoas têm que nos amar, não. Através da nossa palavra, através do nosso testemunho, através da nossa pregação, do nosso exemplo, as pessoas não têm que nos amar, mas amar a Jesus Cristo. Ou seja, nós temos que ser reflexos da presença de Deus, reflexos do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele dizia também, São Vicente de Paulo dizia que quanto mais humilde for alguém, tanto mais
caridoso será para com o próximo. A humildade nos leva a crescer no amor para com Deus e também para com o nosso próximo. E aí ele dizia também, se nos livrarmos do amor próprio, um quarto de hora antes de morrer, podemos dar graças a Deus. Por quê? Porque o demônio não sabe se defender diante da humildade, porque ele é soberbo, o demônio é soberbo. Então, diante da humildade, o demônio não sabe se defender, dizia São Vicente de Paulo. Tem até uma história que, agora eu não lembro quem foi que, direito a história, quem foi que contou e quem eram essas pessoas, mas acontece o seguinte na história. Tinham uns padres fazendo um exorcismo e eles estavam ali há dias, tentando expulsar o demônio de uma pessoa. E em um determinado momento o demônio falou, olha, agora eu vou sair, agora eu vou embora. E aí os padres falaram, não, agora você não vai embora não, você vai antes falar pra gente por que você está saindo só agora, depois de tantos dias. E aí ele disse, o demônio, olha, porque pela calçada está se aproximando um padre que ele é muito humilde. E a humildade é algo que me destrói, eu não consigo suportar. Então, essa história e a vida dos santos nos ensinam que é fundamental vivermos a humildade. E se está difícil ser humilde, peça ajuda de Deus, Senhor, e faça ter um coração humilde, que eu seja humilde no meu dia a dia, nas minhas palavras, nas minhas atitudes. São Vicente, que também sofreu de muitas enfermidades, mas ele nunca reclamava, não. E foi na segunda-feira, no dia 27 de setembro de 1660, às 4h30 da manhã, que Deus o chamou a si, no momento em que os seus filhos espirituais, reunidos ali na igreja, começavam a oração. São Vicente de Paulo morreu aos 84 anos de idade e 60 anos de sacerdócio. Um grande santo, que ele possa interceder hoje e sempre por cada um de nós, pela nossa vida, pela nossa família, e que ele interceda por nós também para que sejamos humildes, reconhecendo a nossa pequenez e a necessidade de sermos como crianças, como diz aqui o Evangelho de hoje. O que é a criança? A criança sozinha, ela não vai a lugar nenhum, é perigoso, ela precisa dos pais. E é desta maneira, não conseguimos ir a lugar nenhum, não conseguimos nada se não estivermos unidos ao nosso Pai do céu, à nossa Mãe do céu. Vamos viver esta comunhão plena. Assim como uma criança está sempre unida aos pais, nós também devemos estar sempre unidos a nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria. E você gostou aqui do vídeo? Este vídeo te fez refletir, fez você se aproximar aí ainda mais de Deus, viver uma comunhão maior com Ele através da sua palavra? Então, curta este vídeo, deixe um joinha, deixe um comentário e se inscreva no canal. Aqui vai aparecer o logo na tela para você clicar e se inscrever. E do outro lado, uma sugestão, um outro vídeo do canal para você acompanhar. Deus abençoe e salve Maria Imaculada!